Pessoal, dá uma boa olhada nessa foto aqui. Achou alguma coisa estranha? Olha de novo. Essa aí é a foto oficial de um evento realizado na China nessa semana, que tinha como objetivo não ser uma comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, como a mídia tradicional quis fazer parecer. O evento fez parte de uma chamada Guerra da Memória, em que a China busca promover um revisionismo histórico para, como disse o Xi Jinping, o ditador que governa a China, oferecer uma história alternativa à narrativa ocidental, que sente que o papel chinês na guerra foi subestimado. No início dessa semana, durante a cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização intergovernamental de segurança, economia, política e defesa, fundada em 15 de junho de 2001 em Xangai, na China, por líderes da China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, o Xi Jinping disse que é preciso promover uma perspectiva correta da Segunda Guerra Mundial. Isso, para quem ainda não entendeu, faz parte da estratégia chinesa de criar uma nova ordem mundial baseada em seus próprios interesses e à sua imagem e semelhança. Nem que para isso seja necessário reescrever a história mundial. Essa nova ordem seria, pela sua própria natureza, antiliberal ou iliberal, como você quiser. Mas isso vai ser assunto para uma outra análise. O que importa é que estavam presentes nesse evento, na China, o russo Vladimir Putin, o ditador norte-coreano Kim Jong-un, os líderes de Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Camboja, Cazaquistão, Congo, Cuba, Indonésia, Irã, Laos, Malásia, Mongólia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Vietnã e Zimbábue. Você notou algum elemento em comum entre esses países? Pois é, são todos países com forte tendência autoritária, são países autocráticos, quando não abertamente ditaduras. Faltou só o Nicolás Maduro aí, mas esse deve estar escondido em algum buraco de tatu e não teria coragem de aparecer. Mas aí você se pergunta, e daí? Daí, você lembra que eu pedi para você dar uma olhadinha naquela foto no início desse vídeo? Vamos voltar lá. Olhem aqui, linha reta, logo atrás do Xi Jinping. E vocês vão encontrar o assessor internacional do Lula, Celso Amorim, e que é o chanceler de fato do Brasil, já que o chanceler de enfeite, o Mauro Vieira, é absolutamente irrelevante. Tirando-se as presenças dos líderes de Sérvia e Eslováquia, que são ferrenhos apoiadores, adoradores de Vladimir Putin, o Brasil foi a única democracia ocidental, se é que nós ainda podemos chamar o Brasil de democracia, a enviar representantes para esse clube de autocratas. É isso que você quer para o nosso país? Deixa eu explicar. Meus amigos, a política internacional, por natureza, para além dos tratados, negociações e estratégias, é também constituída por uma complexa gramática de símbolos. A sua linguagem se expressa não apenas por palavras, mas, em grande medida, por gestos, imagens, escolhas performáticas. Cada presença ou ausência em eventos internacionais, cada aperto de mão, cada lugar ocupado em cerimônias globais é carregado de significados. Isso comunica intenções, alianças, valores e até rupturas, tanto ao público externo quanto ao doméstico. Isso ultrapassa acordos e canais de negociação formais. O comparecimento do Celso Amorim a esses eventos, ao lado de diversos líderes de regimes autocráticos, ilustra com clareza o peso dessas escolhas simbólicas. O Brasil projetou à comunidade internacional uma imagem profundamente negativa e em desacordo, não apenas com as suas melhores tradições diplomáticas, mas também completamente dissociadas do interesse nacional. Lembrem vocês que na diplomacia, exemplos históricos ilustram como esses gestos podem ter impactos profundos. Por exemplo, o aperto de mão entre Anwar Sadat, presidente do Egito, e Menachem Begin, líder israelense, mediado por Jimmy Carter em Camp David em 1978,
simbolizou um divisor de águas nas relações árabe-israelenses e produziu efeitos bastante duradouros na política do Oriente Médio. Da mesma forma, a ausência de líderes ocidentais em certos funerais de chefes de Estado ou boicotes esportivos, como os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, funcionaram como sinais vigorosos de reprovação internacional e influenciaram equilíbrios geopolíticos. O Brasil, por sua vez, ainda quando nós podíamos nos orgulhar da nossa diplomacia, sempre buscou cultivar cuidadosamente essas dimensões, desde o gesto de autonomia em relação às grandes potências na ONU, até o ativismo por valores universais em conferências multilaterais. Isso mudou. Raciocina aqui comigo. Se é legítimo esperar que a política externa de um país busque o pragmatismo e mantenha canais de diálogo abertos, mesmo com interlocutores controversos, convém lembrar que existe um marco civilizatório que não pode ser relativizado sem custos reputacionais e políticos. Então, no momento em que o Amorim, representando o único país supostamente democrático no evento, compartilha o palco com líderes de regimes autoritários, após publicamente ter antagonizado o presidente dos Estados Unidos em discursos, ele implodiu o pouco que ainda restava da previsibilidade, da credibilidade e do prestígio internacional que a diplomacia brasileira levou décadas para construir. Mais ainda, ele deixou novamente patente a sua predileção pessoal por um alinhamento incondicional a um campo cada vez mais isolado, mais distante dos padrões democráticos e morais internacionais. De fato, Lula e o seu chanceler paralelo de bolso, o Celso Amorim, eles parecem se sentir muito à vontade nesses convescotes, sorrindo e festejando com a nata da ditadura mundial. A mensagem transmitida, tanto ao Ocidente quanto ao Sul global, foi clara. O Brasil parece disposto a flexibilizar, se não ignorar por completo, valores constitucionais como a defesa da autodeterminação dos povos, o respeito aos direitos humanos, a busca pacífica de soluções para controvérsias internacionais, em nome de parcerias conjunturais, motivações ideológicas e preferências pessoais. Ao abandonar as suas linhas mestras de moderação, respeito às normas internacionais e à construção de pontes, a política externa sobre Amorim deixa de ser instrumento de projeção positiva e perde margem de manobra na defesa dos interesses nacionais em um cenário global cada vez mais competitivo, mais volátil, e isso se configura não em mero erro tático, mas em desvio estratégico grosseiro que compromete a autonomia e a confiabilidade que sempre distinguiram a atuação do Brasil no concerto das nações. Política internacional é feita em igual medida de interesses, ações e símbolos. Ignorar a lógica e a gramática dessa linguagem é comprometer o futuro do país e a sua posição no mundo. Então, a presença do representante de Lula na Praça da Paz Celestial em Pequim, ao lado de regimes que desafiam a ordem democrática internacional, isso simboliza um desvio moral, um retrocesso geopolítico do Brasil. E isso vai ser lembrado não pela promoção do pragmatismo ou de um realismo propositivo, mas pela erosão dos princípios, da responsabilidade e do capital diplomático que sustentaram a diplomacia brasileira por gerações. Então é isso aí, pessoal. Em breve eu vou postar aqui nesse canal uma análise abrangente dos danos imensos que essa política externa perniciosa vem trazendo ao Brasil, o que é resultado da ausência de um projeto nacional, da ausência de uma grande estratégia de país. Aguarde e até a próxima!